Hello everyone, welcome to Level 2. Essa é uma das lições mais densas de toda a série Desbravando a Língua Inglesa. E por esse motivo a gente não tem tempo a perder. Vamos ver qual é o conteúdo que a gente vai aprender nesse level. Começando com o artigo indefinido, a construção there mais o verbo to be para falar sobre a existência de algo, as preposições de lugar in, on e at. Na sequência, as palavras some, any, none e aquelas que são derivadas delas, e a gente também vai ver qual é o posicionamento correto do adjetivo nas frases, e a formação de plurais, como se forma um plural em inglês, basta colocar o S depois do substantivo, a gente vai ver. No final de tudo isso, do Level 2, você vai ter adquirido 49 palavras para o seu vocabulário. Em termos de estrutura, você vai aprender a utilizar short answers, respostas curtas, e question tags. Além disso, você vai completar as 4 frases tradicionais da língua inglesa, afirmativo e negativo, que você aprendeu no Level 1, e agora interrogativa e negativa interrogativa. E depois que você completar o Level 2 atingindo a nota mínima lá nos exercícios, você vai ser capaz de fazer perguntas básicas e objetivas, mencionar a existência de algo ou alguém usando aquela estrutura there mais to be, e além disso, você vai saber falar sobre a localização de objetos, pessoas, lugares, utilizando as preposições de lugar. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos disso tudo. Olha só. Tem algum outro restaurante nessa rua? Sua professora é americana? Não é? Sim, ela é. Não tem mais ninguém no escritório, tem? Eles já não estão em casa? E tem gente demais nesse ônibus. Então vamos lá, vamos começar falando sobre essas duas novas estruturas interrogativa e negativa interrogativa. Então, se você se lembrar lá do Level 1, nós tínhamos a estrutura SVC para afirmação e negação, sujeito, verbo, complemento. Agora, para frases interrogativas, vai ocorrer o que nós chamamos de inversão verbo-sujeito. Ou seja, para esses dois tipos de frase, a estrutura vai ser VSC. O verbo vai preceder o sujeito. Então, para fazer perguntas em inglês, não basta mudar o tom como nós fazemos em português. Por exemplo, olha só essa frase. They are at the restaurant too. Eles também estão no restaurante. Se eu quiser transformar isso em uma pergunta em português, basta mudar o tom da frase. Eles também estão no restaurante? Agora, em inglês, basta fazer a inversão do sujeito e do verbo. Então, nós temos they are, que vai passar a ser are they at the restaurant too? E pronto, você tem uma interrogação. Agora, a frase negativa interrogativa é quando você tem uma pergunta, mas você também tem um não. Por exemplo, sua mãe não está em casa? Então você tem a estrutura interrogativa, mas tem ali o não junto. E para formar esse tipo de frase em inglês, você vai usar essa estrutura aí, VSC, sendo que o não vai estar logo em seguida do verbo. Então como é que ficaria a frase que a gente acabou de ver? Eles também não estão no restaurante? Aren't they at the restaurant too? E mais um exemplo, isn't your father here? Seu pai não está aqui? E agora uma observação, porque essas frases negativa e interrogativa normalmente são feitas com o verbo e o not contraídos. Aren't they? Isn't your father? Mas você viu lá no Level 1 que não se pode contrair am e not. Então se eu fosse, por exemplo, falar para você, muito modestamente, eu não sou um bom professor, como é que ficaria essa frase em inglês com o eu não sou? Vamos ver? Am I not a good teacher? Veja que não existe a contração. Então, para a primeira pessoa, para o subject pronoun I, tem que ser dessa maneira. Ou então, existe uma segunda opção que é Aren't I a good teacher? Você pode achar estranho porque eu falei lá na outra aula que o verbo to be para I é am. E aqui está usando aren't. Pois é, essa é uma exceção justamente pelo fato de não haver uma contração de am e not. Então você tem essas duas possibilidades. Então, como eu disse, esse tipo de frase é normalmente feito com a contração, mas nada te impede de fazer separado se você quiser. Por exemplo, are you not hungry? É a mesma coisa que aren't you hungry? Você não está com fome? Ou is it not too expensive? Que é a mesma coisa que isn't it too expensive? Não tá caro demais? Bom, então a partir desse momento você já sabe como montar os 4 tipos de frases tradicionais da língua inglesa. Afirmativa, negativa, interrogativa e negativa interrogativa. Sabendo disso, vamos direto para o próximo assunto, que é o artigo indefinido, indefinite article.
Então você se lembra lá do Level 1 que nós vimos o definite article, the. E qual é a principal diferença entre esses dois tipos de artigo? Bom, o artigo definido, the, ele é usado para aquilo que é específico, não é? O carro, a casa, eu sei de qual carro e qual casa eu estou falando. Agora, o artigo indefinido é usado para aquilo que não é específico. Um carro, uma casa, não sei de qual carro ou de qual casa eu estou falando. Então, até aqui não existe mistério, mas você está vendo que existem dois artigos, a e an. Ambos significam tanto um quanto uma. Então vamos ver agora quando nós devemos usar a. Esse artigo indefinido é usado antes de palavras que começam com som de consoante. Olha só o exemplo. There's a new restaurant in this building. Então a palavra que vem na sequência do artigo é new, cujo primeiro fonema é n, consoante. Então aí nós temos um restaurante novo. Agora uma observação sobre a pronúncia desse artigo. Quando você está dando ênfase a ele soa mais como um a. Agora, normalmente, ele é pronunciado como se fosse um schwa. Então nessa frase mesmo, perceba como é sutil a presença do artigo entre there's e new. There's a new restaurant. A new restaurant. A new restaurant. Vamos ver mais um exemplo? She's a doctor at St. Mary's Hospital. Novamente, she's a doctor, e não she's a doctor. Então, nesse exemplo, doctor começa com um som de consoante, portanto, o artigo indefinido correto é a. Inclusive, uma das utilizações especiais do artigo indefinido é para falar sobre profissões. Sempre que você mencionar a sua profissão ou a profissão de alguém, você tem que usar o artigo indefinido antes dessa profissão. Por exemplo, I'm a lawyer. I'm a lawyer. E não simplesmente uma tradução literal do português. Eu sou advogado. I am lawyer. Agora olha só o que vai acontecer nesses dois casos seguintes. That's a university. E England is a European country. Note que as duas palavras aí seguidas pelo artigo indefinido começam com vogal. University e European. Por que então que a gente está usando esse artigo? Bom, se você assistiu a aula de fonemas, você se lembra que tanto University quanto European, na verdade, começam com um som de consoante. É o som y, desse fonema aí, cujo símbolo parece mais um J. Então, University e Europe, na verdade, começam com um som de consoante. Moral da história, o que importa não é a primeira letra, e sim o primeiro som. Bom, então se agora você já sabe que a é usado antes de som de consoante, naturalmente, an vai ser usado antes de sons de vogal, como no seguinte exemplo. Is there an office on the first floor? Is there an office on the first floor? E aqui dois pontos sobre a pronúncia. O primeiro é que isso continua sendo um schwa, só que agora seguido do n. An. E o segundo ponto é que, como esse an sempre vai vir antes de um som de vogal, a gente vai ter a junção do N com essa próxima vogal. Nesse caso aí, an office. An office. Vamos ver mais um exemplo? An is an engineer. An engineer tem a junção do N com o E. An engineer. E lembrando que engineer é uma profissão, portanto você tem que usar o artigo indefinido antes. Não diga an is engineer simplesmente como uma tradução literal do português. Agora olha só com atenção o que acontece nesse próximo exemplo. He's an honest man. He's an honest man. A palavra que segue o artigo indefinido, honest, começa com uma consoante. Porém, isso é uma peculiaridade de palavras que começam com um H. Assim como no português, existe a possibilidade da consoante H ser muda, que é o caso nesse exemplo. Honest tem como primeiro fonema uma vogal. Então é por isso que a gente fala unhonest. Unhonest. Só que você tem que tomar cuidado porque nem sempre esse vai ser o caso. Por exemplo, there's a hospital nearby. A palavra hospital começa com a letra H, porém o H não é mudo. Ele tem o som característico de H, que é o H. Portanto, é um som de consoante. Então, nesse caso, você tem que usar o artigo indefinido a hospital. Então, se você tiver que lembrar uma coisa sobre o artigo indefinido, é que o que manda é o som e não a letra.